você acompanhando o Jornal Destaque News, começando a nossa edição. Hoje nós temos uma entrevista importante aqui na nossa emissora, lembrando que este é o Jornal Destaque News, segunda edição, que é realizada em Chapadão do Céu, e a primeira edição do Jornal Destaque News é realizada em Chapadão do Sul com Agnaldo Carlos Otero. São 2 estúdios trabalhando aí com as 2 cidades. E surpresa, hein? A partir de junho vamos ter também um estúdio em Costa Rica. Vamos interagir, um jornal em Chapadão do Céu, um jornal em Costa Rica e Chapadão do Sul também outro jornal e locução local com locutores da cidade. Hoje, dia 1º de abril, começando a nossa edição hoje, agradecendo sempre a Deus em primeiro lugar e a você, amigo ouvinte, pela sua amável e queridíssima atenção. Muito bom dia. Já está aqui no nossos estúdios o prefeito municipal Vinícius Terim. Vamos aí dar boas-vindas, né? Começando aí o nosso mês e já com notícia boa aqui com o nosso prefeito. Bom dia, prefeito. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da nossa rádio Integração. Parabéns pela ampliação dos negócios. Costa Rica é uma cidade pujante. Eu acho que você vai ser muito feliz lá, abrindo mais um canal de comunicação entre o povo dessa região aqui do nosso Bolsão, conhecido como Bolsão, né? Onde Chapadão do Sul é a capital do Bolsão Sul Mato-Grossense. Então, para nós é um prazer estar aqui de novo com você. Estava com saudade do seu estúdio, saudade da sua pessoa. Estou acompanhado aqui pelo presidente da Câmara de Vereadores, Walter Rosa, conhecido como Valtinho, meu amigo particular, tem me ajudado muito à frente da administração da nossa cidade. E hoje o tema aqui para a gente fazer um bate-papo são as reclamações que a gente tem recebido quanto à fiscalização da Prefeitura de áreas públicas, leia-se aí, calçada e passeio público. Você sabe do problema que nós estamos enfrentando das coberturas. Inclusive, nós estávamos batendo papo aqui fora do ar, onde eu elogiei a sua rádio, a instalação do seu estúdio aqui no centro da nossa cidade, onde você tem uma cobertura na porta do seu estabelecimento que a gente chama suspensa. Ela não tem colunas apoiadas no passeio público. Por quê? Porque a lei municipal exige assim. Então, hoje, a fiscalização da Prefeitura, ela está fazendo a sua atividade principal, que é o quê? Orientar as pessoas que têm feito cobertura sob a calçada, não em balanço. Tem feito a cobertura com apoio, com colunas chumbadas na calçada. E mostrei para você que o nosso vizinho aqui na esquina, que é o meu querido amigo Xizinho, parece que ele que está administrando o ponto aqui da esquina agora. Manda um abraço pro Xizinho, pessoa boníssima que está aqui no Chapadão, eu costumo dizer, desde que a Arca passou aqui. É um dos moradores mais antigos, está se recuperando de uma cirurgia que ele fez no intestino. Então ali eu citei como um exemplo de invasão do Código de Postura ou do Código de Construção. Fez uma cobertura para oferecer muito mais conforto e comodidade para a pessoa que está ali comendo o seu lanchinho com a família. Nós temos 6 meses do ano que aqui chove muito, e fora a chuva tem o sol, que o sol também incomoda na hora do almoço, de tarde, né? Então, a Prefeitura não é contra a cobertura. A gente até existe assim, o Código de Construção e o Código de Postura. Eu estava com o vereador Valtinho na Prefeitura, peço até desculpa pelo nosso atraso, eu sei que eu acabei atrapalhando um pouquinho a abertura do jornal, que você sempre é muito pontual, como bom profissional que é, Adriano, porque nós estamos olhando a lei. Eu falo, nós temos que cumprir a lei. O prefeito não escolhe os amigos sim, os inimigos à lei, né? A gente tem que administrar a cidade e conversar com o nosso legislativo, que se a população entender que nós devemos fazer uma readequação desse código para facilitar as coberturas nas áreas comerciais, tá? Nas áreas residenciais já pode, que é o tal do balanço, em até 2 metros. Mas no Código de Postura e no Código de Construção, até essa linda cobertura que você fez aqui, teoricamente estaria irregular, porque não é prevista em lei. Mas como dá muito conforto para a população, eu entendo assim, eu sou a favor que ela exista. Então o que eu propus para o Walter Rosa, e ele vai trabalhar com os vereadores, nós vamos falar com a NIC, que é a líder do governo, é quem me representa na Câmara, para encaminhar um novo projeto de lei, fazendo as adequações necessárias. Então, nós vamos trazer esse tema à discussão na Câmara, que é onde moram os representantes da população, chamar os comerciantes a participarem dessa reunião e chegar a um consenso. Não é, Valtinho? Nada melhor do que um consenso, aonde você tenha
um bom serviço prestado à população com a cobertura, que eu sou a favor, desde que respeite a área de circulação na calçada. Porque a calçada foi feita para pedestre. Ela não foi feita para você expandir o seu comércio, colocar mesa, invadindo o espaço público, onde você vai forçar o cidadão a usar a via pública, a rua, correndo o risco de ser atropelado. Eu imagino uma mãe com um carrinho de criança, onde ela está andando pela calçada, chega num comércio, puxa, vou ter que ir para a rua porque o comércio ocupou o espaço público que é calçada, não pertence ao comerciante aquela área. Aquela área é passeio público, tanto que você, quando compra um terreno, você compra do terreno para dentro. A calçada você paga e doa para a prefeitura. Todo empreendimento, todo loteamento, aquele espaço é público, ou seja, não é particular. Então o particular, teoricamente, não pode nem construir nada lá. Mas como a gente quer procurar o meio termo, onde presta um bom serviço à população, faz uma cobertura que nem a sua aqui, sem apoio, e a prefeitura vai alterar a lei, porque hoje os fiscais estão cumprindo a lei, e a lei não permite que você faça o apoio na área pública, porque a calçada é um espaço público, onde pode passar pessoas no dia a dia, durante a noite. Então a gente quer fazer uma adequação. O que nós vamos fazer? Vamos dizer assim, vamos puxar a legislação que nós temos, que é essa que está aqui na minha mão, que proíbe o apoio no passeio público, e fazer uma adequação. Ouvindo o vereador Valtim, que é um construtor também, trabalha com construção civil, ele entende que se nós deslocarmos 70 centímetros, que chama de serviço. O que é serviço? Onde tem o poste de iluminação, onde tem a árvore plantada, onde tem a lixeira. Então a gente desloca esses 70 centímetros, não pode contar como área de circulação, porque está ocupado, né? Você tem o poste, a lixeira, o poste de luz, a árvore, então não está pronto para você passar. E dali a gente desloca 1,5 m, que inteira 2,20 m, certo? E a partir desse recuo de 2,20 m, vamos elaborar uma lei onde a gente vai propor que a Câmara vote e autorize as pessoas a fazerem a cobertura suspensa com apoio, mas desde que ela largue 2,20 m, ou seja, 1,5 m fora os 70 centímetros de área de circulação. O que quer dizer isso? Que naquele espaço você não vai poder ocupar com mesa, cadeira, você pode pôr um vaso de flor desde que ela seja móvel também. No final do expediente você tem que recolher para dentro do seu comércio, da sua lanchonete, do seu mercado, da sua padaria. E as inovações, elas acontecem no dia a dia, e nós queremos a nossa cidade moderna. Então, a última vez que eu fui a Goiânia, estava inclusive acompanhado do Walter Rosa e de outros vereadores, a Nick, o Diego, o Paulinho do Posto, o Tigrinho estava junto com a gente. E nós vimos lá que em Goiânia, Adriano, eu acho que você já viu também em Campo Grande, na porta do loteamento comercial, a pessoa que pagou o seu alvará e ela quer vender a sua mercadoria, ela quer atender bem os seus clientes. Em Goiânia eu vi 2 ou 3 recintos comerciais, restaurantes e bares e lanchonete, e choperia, inclusive lojas de doce, confeitarias, que você entra com um pedido na prefeitura, na frente do seu comércio, na sua testada de 7 metros, de 5 metros, de 10 metros, você faz a reserva daquele espaço onde seria para ser estacionado um carro, e você fala, não, está faltando espaço para os meus clientes, eu quero atender eles bem. Então a prefeitura autoriza, você faz aquela ilha na porta do comércio, no passeio público de carro, na via pública, você cerca lá 1,80 m, 2 metros pela frente, faz uma construção de ferro, com um tapume para o pessoal usufruir daquilo, você pode pôr mesa, cadeira, vaso e atender o seu cliente ali. Você perde a vaga de estacionamento e ganha aquele espaço que seria para carro, se torna um espaço público onde você vai vender o seu serviço. Em contrapartida, essa cessão que a prefeitura faz, ela vai cobrar um alvará seu anual. Você vai pagar para a prefeitura para usar aquele espaço público, onde vai deixar de estacionar um carro, ou 2 ou 3, e você vai gerar um novo espaço sem interferir na via pública, ou seja, sem interferir na calçada. E você ganha aquele espaço para colocar 1, 2, 3, 4, 5 mesas dentro do possível. Você vai apresentar um projeto para a prefeitura, nós vamos aprovar o projeto, você recolhe uma taxa para usar aquele espaço público, ou seja, você está remunerando a prefeitura por estar usando a via pública, rua, com um bem particular.
Prefeito, é uma concessão. Nós vamos encaminhar um projeto de lei para a Câmara nesse sentido, desde que a Câmara entenda que atende. E a gente pode estipular. A todos os comércios podem ter, porque aí começa assim, Adriano. O meu vizinho fez, eu também quero. Você imagina na tua avenida aqui, que é só comércio, se todos solicitarem, como é que a gente vai fazer? Vai autorizar para todos? Isso aí seria fixo, né, prefeito? Seria fixo. Fixo, não seria móvel. Não, é fixo. Ali você vai montar a mesa e desmontar a mesa. A pessoa vai pagar um alvará para usar o espaço. Para usar o espaço. Então, é uma proposta que nós vamos estar encaminhando para a Câmara de Vereadores e trazer a discussão da nossa cidade. Nós vamos modernizar, vamos autorizar as coberturas, vamos autorizar as colunas com 2,20 metros? Vamos. Eu quero cumprir a lei. Como a lei não está prevista, nós vamos fazer a previsão legal e encaminhar para os vereadores. Se eles entenderem que não fere o Código de Postura, se a cidade ganha com isso, eles autorizam, aprovam a legislação e ela passa a entrar em vigor dentro do período que a lei exige. Ou não, viu, Adriano? Ou não. Não, vamos manter o que está aí. Isso é uma ideia, né? Foi aprovado em 94, né, Valtinho? 94. Quero chamar o Valtinho a participar da discussão, porque não depende só do prefeito, tá? O Código de Postura, fiscalização é da prefeitura, mas ela executa a legislação. Você, Valtinho. Bom dia a todos, ouvintes da Integração 90.1. Muito obrigado, Adriano, aí, atender a gente aí, atender eu como presidente da casa e o prefeito. Essa discussão já vem bastante tempo já discutindo sobre isso aí, já vem quase 2 anos, Adriano. E nós chegamos a um ponto agora que o prefeito quis seguir a lei, a lei fala que não pode, o Código de Postura não pode ter nada. E eu discutindo já faz dia com eles e pensando, e sempre eu falei, pegou a lei de 94, ela fala 70 centímetros, vamos deixar para o outdoor, para a lixeira, para o poste, para uma árvore, então 70 centímetros, mais 1,5 metro deixar para o pedestre. Então eu já venho conversando com o prefeito sobre isso, e eu queria, para mim vir na rádio hoje, eu falei, não, eu tenho que falar alguma coisa que eu acho assim, eu discuti o que eu acho que já pode fazer ou não, se vai fazer. Meu ponto de vista, eu quero que seja 70 e mais 1,5 metro. Mas o que o prefeito acabou de falar agora, a gente, para usar a faixa onde vai o acostamento do carro, o que é que a pessoa tem que pensar que ela vai ter que deixar, vai ter aquele espaço para fora na rua, mas ela tem que deixar o lugar do pedestre passar. 1,5 metro. Vai ficar 1,5 metro do pedestre passar e vai ter lá o apoio. Leia-se nesse 1,5 metro, desculpa te interromper, mas a nossa ideia é fazer esse bate-papo com o comerciante da cidade e o empresário entender. 1,5 metro de circulação é livre, não pode ter banco, cadeira, não pode ter vaso, não pode ter nada, que é para a mãe com o filho no carrinho poder passar, uma pessoa de idade se locomover de braço dado com uma pessoa que está dando suporte, é 1,5 metro livre, não pode ter obstáculo. Não, à noite, eu já vi alguns comércios aqui, não vou citar nome, porque a gente não quer perseguir ninguém, falar que está analisando, mas tinha gente que montava a mesa até dentro dos 70 centímetros, até na guia. E aí a pessoa não conseguia passar pela calçada, tinha que ir para a rua. Está errado. O comerciante tem que ajudar a prefeitura a largar 1,5 metro de circulação. Então nós temos 2 hipóteses. Autorizar a cobertura em balanço, que hoje a lei também não permite, mas uso e costume na cidade todo comerciante fez. E é bom, eu acho que é implicar com uma coisa desnecessária, beneficia a população, aquela área coberta. Aqui batia um sol terrível, lembra, Adriano? Ixi. Então, a cobertura, além de tudo, dá conforto para quem trabalha. E não atrapalha em nada. Então, nós temos que fazer 2 coisas, Valtinho. Estudar. Vamos permitir a coluna de apoio ao telhado? Vamos. Tem que estar 2,20 recuado do meio fio. Eu acho que pode permitir, desde que fique 1,5 metro livre. Ou não. Não, vamos manter o que está na lei. Então, não pode, é proibido. O comerciante que pôs vai ter que tirar sob pena de multa. Vamos fazer a ilha na frente Vamos autorizar eles a construírem para pôr mesa, porque a discussão é a seguinte, a pessoa quer explorar a calçada para receber os clientes. Então a gente tem essa solução de modernizar a legislação e criar autorização para ele solicitar na prefeitura, corpo técnico da prefeitura vai lá, os engenheiros falam, olha, aqui não interfere em nada, vamos autorizar. Você faz aquela ilha na porta do seu comércio com 1,80 ou 2 metros,
que não interfere a passagem dos carros. Que vai ter um espaço bom, vai ter um espaço bom, ele pode transferir as mesas para lá e deixar. Goiânia tem muito disso. Muito. Goiânia, eu não vou fazer propaganda, mas vários comércios, restaurantes, inclusive o Valtinho estava comigo, nós passamos, olha que ideia bacana, você perde a vaga do carro, verdade, mas você ganha um espaço que vai beneficiar aquele comerciante. Em compensação, por ele estar usando um espaço público, ele vai pagar um alvará, se interessar para ele. Porque de repente o seu comércio não lida diretamente com o público. Vamos supor, a rádio. A rádio não fica ninguém acampado aqui na porta tomando chá, conversando fiado. Então você não precisa desse espaço, Adriano. Mas vamos imaginar que você tivesse aqui uma doceria, né? Um estabelecimento, uma pizzaria, fala, puxa, eu consigo usar o espaço público, eu vou pagar. 5 mesas ali para ele. São 5 clientes a mais que eu vou estar atendendo. Aí você pode fazer a cobertura com um guarda-sol móvel, que abre e fecha. À noite você recolhe as cadeirinhas e larga só o espaço que você pagou pela reserva. Então é uma ideia. E nós vamos tentar modernizar. O que nós queremos? Eu acho que o Valtinho quer a mesma coisa que eu. Que a cidade fique bonita, com bom serviço público e que esteja dentro das normas. Porque a lei existe para ela regularizar a situação entre o particular e o público. Então a lei é muito importante para a gente poder ter uma norma. O que é uma norma? Que rege. Todo mundo está sujeito àquela norma. Se todo mundo seguir o que está ali, não vai ter problema nenhum. Regra para todo mundo. Para todo mundo, é. Então nós vamos procurar, Adriano, tocando nesse tema IC100, bem sucinto. Conversar com a população, conversar com a Associação Comercial e Industrial, mando aqui um abraço para o presidente da SIC, e ele representando esse pessoal, junto com os vereadores, vamos chegar a uma denominação comum de fazer uma atualização na lei. Mas, por enquanto, a população e os comerciantes têm que entender que os fiscais da prefeitura estão aplicando a legislação que está em vigor, onde é proibido ter apoio, ou seja, coluna fixada num passeio público. E tem vários comerciantes que fizeram com apoio, né? Eu trouxe a discussão hoje, conversando com o Valtinho, nós vamos levar isso ao plenário da Câmara, precisamos ter apoio da maioria, pelo menos 5 vereadores dos 9, para mudar a legislação. Se eu permito que você coloque uma lixeira na faixa de 70 centímetros de recuo do meio-fio, permito que você plante uma árvore, permito que você, na porta da sua residência, quando você comprou o seu comércio, já tem um poste de energia elétrica, está dentro da faixa de serviço, eu não entendo problema, eu não vejo problema, Adriano, de eu colocar 2 apoios dentro da faixa de 70 centímetros para apoiar um telhado que vai gerar uma cobertura para o transeunte, para quem está na calçada. Mas você, comerciante, tem que respeitar 1,5 metro de área livre, sem mesa, sem cadeira, para o particular poder passar na porta do seu comércio. Ele não está indo lá como cliente, ele é um passante, é um passageiro. Ele tem que ter esse suporte. Ele não pode ser obrigado a usar a via pública, que é para carro, a rua, porque a sua calçada está cheia de mesa de pizzaria, de doceria, do que for. Então, se o comerciante deixar o recuo de 1,5 metro, né, Valtinho, livre, para o passageiro, a pessoa que estiver passando com um carrinho de compra, com um nenê no carrinho, a pé, ele tem que ter esse acesso garantido. Então, nós vamos passar essa fiscalização. Não, se a Câmara de Vereador, junto com os nossos comerciantes, com o Código de Postura, com a legislação federal, estadual, não permitir que a coluna seja fixada, como é a lei hoje, então nós não vamos poder. Nós só vamos autorizar telhados igual o teu aqui, que é suspenso, que eu falo, está em balanço, ele não tem apoio na calçada, que eu acho que é a melhor solução. É a minha opinião particular, mas eu tenho que cumprir a lei. Então, vamos mudar a lei? Vamos, sou parceiro, eu encaminho o projeto, a gente muda a lei, vereador. Mas nós temos que fazer uma adequação, porque o fiscal, ele tem que ter um norte, ele tem que ter explicitado na lei o que pode e o que não pode. É senso. Isso eu concordo que a gente tem que... A lei é para ser cumprida, né? Hoje, para tudo que você vai fazer, se você mora na fazenda ou na cidade, você tem que cumprir as leis. Hoje, o terreno na fazenda para você morar, você não pode fazer alguma coisa na beira do rio. Então, prefeito, eu sempre lutei muito assim, eu tenho sempre feito uns projetos que organiza as nossas construções da cidade. Eu penso muito na hora de fazer um projeto, para não enfeiar a nossa cidade, para a cidade continuar uma cidade bonita, organizada. Porque não adianta a gente fazer leis para deixar a sua cidade feia, fazer de qualquer jeito.
Igual muita cidade, prefeito, o cidadão está passando na rua, ele pode pegar qualquer coisa dentro da casa do cara, que a casa está na divisa. Tem então, cidade que a janela já é na calçada, né? Você abriu a janela, você está dentro da casa do cidadão, Chapadão do Céu. Até hoje, graças a Deus, nunca teve essas leis, sempre cuidamos muito para fazer as leis. Igualmente, prefeito, eu fiz uma lei o ano passado para a gente fazer as garagens, a garagem poder ir na divisa. A garagem, ao que você abrir seu portão, você vai estar dentro da sua garagem já. Verdade, foi alterada a lei, está no código. Então, para fazer uma lei, você tem que pensar muito no que você está fazendo, porque hoje o que você faz hoje vai atingir daqui 10, 20, 30 anos. Você tem que pensar, quando você vai fazer um projeto, prefeito, a gente pensa lá na frente, muitos anos para frente. Verdade. Que não vai prejudicar a própria cidade da gente, porque em comparação, hoje eu estou aqui, o prefeito está aqui hoje, mas futuramente nós não vamos estar mais, mas nossa família, nossos filhos, netos, vai estar aí na cidade. O que nós fizermos de bom, vai acontecer que nós vamos ser lembrados no futuro. Então eu acho assim, hoje eu sempre cuidei muito dos projetos de construção civil, porque eu faço parte da construção civil, Adriano, e o prefeito aí, sempre eu cuidei muito. Então hoje, quando é comércio, a gente pôs em cima da divisa, era 5 metros para trás. Ainda tem construção ainda que o comércio está lá atrás ainda, ele não foi com o comércio para frente. A maioria já aumentou, pôs em cima da divisa, mas de primeiro sim, era tudo lá bem diferente. Eu lembro da mudança. Mas então, só para fazer um resumo aqui da nossa conversa, a lei tem que refletir a vontade do cidadão. Eu não posso fazer uma lei arbitrária, onde eu proíbo tudo, e sendo que a maioria dos nossos comerciantes quer fazer a cobertura, quer fazer o apoio, quer fazer a ilha, que eu não sei o nome técnico, eu vou prefeito, inclusive o ouvinte está falando que se colocar essas ilhas, nossa cidade vai ficar parecendo cidade grande. Tá vendo? Tem gente que é a favor. Eu sou a favor, particularmente, mas eu acompanho a maioria. Então, dependendo do prefeito, eu vou encaminhar o projeto de lei, avisa esse ouvinte aí, manda um abraço para ele, dizendo o seguinte: nós queremos modernizar, mas a gente precisa ter uma regulamentação, que é a lei. Agora, a lei, Adriana, ela não pode vir para prejudicar o cidadão. Se a maioria dos comerciantes acham que isso é um benefício, como é que eu vou ficar contra? Os vereadores, eu acho que a mesma coisa. Mas nós temos que mudar a legislação, porque hoje é proibido, Adriano. Hoje não pode ter o apoio no passeio público. E teve vários comerciantes que olhou o vizinho, fez, foi lá e copiou. E a hora que a prefeitura foi avisada por alguém que reclamou porque não conseguiu passar na calçada, porque está cheio de mesa ou porque está com algum obstáculo, o fiscal foi acionado. Ele pegou o código de postura, o código de construção, né, Valdir? Foi lá e constatou, notificou e fez a autuação. Então o que nós precisamos? Ouvir os nossos comerciantes, adequar a norma. Se é possível mudar para beneficiar, eu quero que eles entendam que eu sou parceiro. Tem muita gente na rua falando, o prefeito que mandou multar, o prefeito que mandou... Eu não estou aqui para perseguir ninguém, ao contrário, eu sou um servidor da população. Eu estou representando a maioria que votou e que me deu essa autorização. Eu quero atender o meu comerciante. É ele que paga o meu salário. É através da contribuição dos impostos dele que paga o salário dos vereadores. Então nós estamos aqui para brigar, para mudar a legislação. Do jeito que está hoje é proibido. Então eles estão querendo que mude, vamos fazer isso chegar na Câmara através de um projeto, e se os vereadores entenderem que é passível de mudança, vamos criar ilha, vamos modernizar a nossa cidade. Mas eu preciso que o comerciante entenda que aquele espaço da calçada não pertence a ele. A calçada pertence ao povo de Chapadão do Céu, que tem o direito de usar a calçada. Então, se ele me ajudar largando 1,5 m, fora os 70 centímetros de serviço, livre, está feito o acordo, vamos fazer a mudança. Que dá os 2,20, né? Isso, dá 2,20. E eu não sou nem contra, eu estou dando a minha opinião pessoal, tenho que ouvir a parte técnica e jogar o apoio dentro dos 70 centímetros de serviço, desde que não tenha um poste de iluminação pública. Porque como é que eu vou fazer uma cobertura se lá tem um poste? Você foi sorteado que na porta do seu estabelecimento tem um poste. Eu não posso mudar o poste de lugar a pedido, né? Então, eles têm que entender isso, mas eu acho que a norma jurídica tem que atender a maioria. Se a maioria entende que a cobertura beneficia a população e a população de Chapadão do Céu entender que é bom ter um lugar para fugir da chuva, que é bom ter um lugar para se esconder do sol, vamos regularizar. O prefeito, o pessoal está perguntando aqui assim, um exemplo, eu construí a minha área em cima da calçada, a prefeitura foi lá, notificou e multou. Se eu pagar a multa,
eu posso continuar ou tenho que retirar? Boa pergunta. Na legislação tem que retirar, porque a calçada não pode ser objeto de construção. Não é porque pagou a multa que... Não, a multa é só pela infração administrativa, ele vai ser notificado para retirar. Então, eu vou dar um exemplo, sem citar o nome desse comércio, mas o Valtinho sabe, nós estamos mandando a cidade. O Valtinho me alertou, nós saímos de carro, fomos olhar, tem várias construções que estão irregular. Mas também ele construiu e a prefeitura não notificou durante a construção. Então nós também temos que melhorar. Eu assumo aqui a culpa da fiscalização. Se a fiscalização sabe que é proibido e você está construindo, antes de você fazer, ela tem que ir lá e te notificar. Se você continuar, aí você é passivo de multa e vai ter que desmanchar. Mas teve gente que construiu churrasqueira fixa de alvenaria dentro do passeio. Vixe. O passeio não é dele, Adriano. O passeio é uma calçada. Ele não pode, senão daqui a pouco ele constrói um dormitório, um banheiro. Ué, quem faz uma churrasqueira, qual a diferença de fazer um banheiro do lado de fora? Então não pode, é proibido. Só que eu também assumo a responsabilidade. Nós temos algumas áreas públicas, que vão ser readequadas, porque foi feito em administração anterior à nossa, que não respeitou a legislação também. Eu cito aqui de público, para vocês verem que o pau que bate no Chico tem que bater no Francisco. A Prefeitura Municipal invadiu o passeio público no posto médico do Raganini, no PSF Raganini. Se você passar lá, você vai ver que a legislação exigiu o descarte de lixo hospitalar, em vez de ser construído dentro do posto médico, foi feito na calçada. Está irregular, calçada não é para isso. Então eu já determinei, o secretário de obras, o Alberi, já vai mandar a fiscalização lá e nós vamos readequar. Então eu vou dar o exemplo, porque o poder público também não pode construir na via pública, nada. Ah, mas é um posto médico. Não vejo diferença, eu tenho que tratar todo mundo igual. Então está doendo para você particular que fez a construção irregular, está doendo para a prefeitura também, porque nós vamos ter que gastar o dinheiro e pôr as lixeiras para o lado de dentro. Ah, não tem espaço, então vamos invadir o terreno do lado, vamos desapropriar, vamos expandir o posto, mas tem que ser adequado. A gente tem que dar o exemplo. Só que tem construção que não foi feita durante o meu período, foi feito anteriormente, então também não houve, a regra não foi seguida, então o poder público tem que dar o exemplo. Então nós vamos readequar o posto médico do Raganini, porque tem 3 portinhas, você pode passar lá e depois olhar, que foi feito em cima do canteiro, para o lado de fora da nossa divisa do terreno do bem público. Então, eu vou dar o exemplo. Tudo que tiver irregular da prefeitura, nós vamos procurar adequar a legislação. E o particular, mesma coisa, que a lei existe para os dois lados, tanto para o poder público como para o particular. Prefeito, eu penso assim também, o que a gente organizar na lei, também a gente não pode deixar a pessoa construir, fazer de qualquer jeito também, aquela coisa feita, um barraquinho, de qualquer maneira. Eu acho que a pessoa, quando vai usar o espaço público, se nós conseguimos mudar alguma coisa na lei, que eu acho que a gente precisa mudar, a gente pegar os 70 mais o 1,5 m dá 2,20 m. Vamos ver, vamos estudar, vamos chamar a população, chamar os comércios, para nós estudar o melhor possível. É isso que eu mas quero. Desde que se o que for determinado for puder construir, a pessoa não fazer de qualquer jeito para a cidade ficar feia. Eu penso muito, prefeito, a gente tem que fazer as coisas para deixar organizadinho, bonito, o nosso comércio ficar um comércio bonito. Sim, não adianta você puxar para frente e fazer uma coisa feia de qualquer jeito. Se vai fazer de qualquer jeito, não pode fazer. Então faça uma coisa com a regra, porque para tudo tem regra, prefeito. Você vai fazer a lei, mas você vai ter que pôr regra. Só pode construir assim. Por isso que eu disse aqui no início da conversa, hoje a legislação não permite, hoje é proibido. Então se o pessoal quer, a gente muda a legislação, desde que a Câmara, ouvindo a população, entenda que isso vai ser bom para a cidade. Mas com regra sim, porque senão cada um faz de um jeito, fica aqueles comércios parecendo Ponta Porã. No Mato Grosso do Sul tem uma cidade que faz divisa com Pedro Ramo Cabaleiro, não sei se o senhor conhece, já foi lá? Já. Aquilo é uma nojeira, aquela construção do lado do Paraguai. Não tem lei, não tem regra, cada um faz do jeito que quer, cano redondo, cano quadrado, cano liso, sem cano, com cobertura, sem cobertura. Aquilo eu não quero para Chapadão do Céu. Não, então nós vamos fazer uma coisa, ouvindo o departamento técnico, a engenharia, os arquitetos, fazer uma lei que seja boa e que beneficie a cidade no quesito beleza também. Não pode ser feito de qualquer jeito, cobrir com qualquer telha.
Então, por exemplo, eu sei que as coberturas em balanço, o pessoal usa lona, que é mais leve. Então você vai querer fazer uma cobertura com telha de amianto, com telha de barro? Não, vamos legislar nisso também. Vamos fazer a previsão legal. Então eu quero deixar o comerciante da minha cidade satisfeito. Ao mesmo tempo eu quero que a cidade toda seja bem servida. E que o passeio público é sagrado. A faixa de 1,5 m, livre, sem mesa, sem cadeira, para a circulação das pessoas, é o mínimo. Ele pode largar mais. Como o Adriano aqui, deixou a calçada toda. Fez em suspenso, sem coluna nenhuma, a pessoa pode usar inclusive para se refugiar numa chuva, num excesso de calor, parar para dar água para uma criança. Eu sou a favor. E vamos inovar no sentido de criar as ilhas, que eu não sei o nome, tem um nome específico. Mas é bem interessante. Mas é uma ilha na frente, onde ele vai poder pagar um alvará, construir bonitinho. Nós vamos dar as especificações das construções, tem que ser de ferro, não pode ser concretado no chão. É uma construção pré-moldada de metalão, pintada na cor do comércio dele, com a mesinha de madeira, bonitinho, atende a nossa população. Não quer mais? Retira, leva embora, não é fixo, sem problema. Aquele último que nós vimos lá era tipo um tabrado, assim, bem bonito. O piso ficou muito bonito ali. Isso, na altura da calçada. Da altura da calçada embaixo é vazado para água passar, água de chuva, não para rato, não para animal, nem gato, nem cachorro, nada, é fechadinho de ferro, é uma grade, é uma tela. Nós podemos ir lá a próxima vez que eu for, vou tirar umas fotos, vou fazer um vídeo no celular e vou encaminhar, inclusive encaminho para você, Adriano, depois você joga na rede social. Sim. A ideia é boa, precisamos ver se os vereadores aprovam, a gente muda a autorização de postura, cria uma taxa, vai ser pago, não é gratuito, a pessoa vai honrar com toda a despesa da construção e vai poder explorar aquele espaço, prestando um serviço melhor e enfeitando a nossa cidade, com floreira, com flor, com verde. Então eu sou a favor, acho que é uma modernidade e Chapadão vai ganhar com isso. Prefeito, eu acho assim, que está tudo assim, o que nós podemos fazer, o que nós puder regularizar, melhorar para o cidadão, a Câmara está à disposição para o prefeito mandar um projeto, disposição da população para discutir o que é melhor. Prefeito, pode contar com a gente, a Câmara é lá, que a Câmara está à disposição para lutar e fazer o que é melhor para a nossa população. Ótimo. Mas desde que seja organizado. Isso aí. Fica aqui o nosso abraço. Tem mais algum ouvinte, alguma pergunta? Eu queria marcar com você, Adriano, para a gente fazer esse bate-papo mais vezes, né? Pelo menos você pode me incomodar mesmo, põe na agenda, a gente está muito corrido, só não vou estar aqui se eu estiver viajando. A semana que vem eu tenho uma viagem programada para Goiânia e provavelmente de lá vou ter que dar uma esticada até Brasília, dependendo do acordo. O vereador Valtinho com os outros vereadores fizeram uma viagem a Brasília e vieram com notícias boas da nossa próxima escola militarizada, que nós estamos com um projeto, algo em torno de 11 milhões de reais, está no forno para sair, temos que fazer umas adequações, não é isso, Valtinho? Isso. Notícia boa para a cidade. Nós estamos com uma creche já no valor de 5 milhões e pouquinho em licitação, que vai ser feito em frente ao posto médico do Raganini, naquele espaço, aquela pracinha para as mamães ficarem tranquilas, vai ser relocada no terreno da frente, onde tem um campinho de futebol. Nós vamos abrir aquela avenida ali esse ano, relocar os brinquedos das crianças para lá. Então, é só notícia boa para o Chapadão. O nosso PSF está aguardando só a chuva dar uma diminuída, que o seu Alberi tem que fazer um aterro. Nós queremos levantar ele um pouco, uns 80 centímetros. Então, o pessoal já fez a ferragem, já anunciei que já está em construção e já está mesmo. Então, nós temos aí um posto de saúde novo, uma creche nova e, se Deus quiser, mais uma escola militarizada. E isso tudo com apoio irrestrito dos vereadores, que estão brigando por Chapadão do Céu lá em Brasília, lá em Goiânia, e nós aqui queremos agradecer, Valtinho, a todos os vereadores comandados por Vossa Excelência, mandar um abraço para todos eles, nós não podemos deixar nenhum de fora, porque todos estão trabalhando em prol da nossa cidade. Não é do prefeito Vinícius, não é do locutor Adriano, não, é a favor do Chapadão do Céu, e é assim que deve ser. E queria também cumprimentar o senhor, que eu sei da sua economia, já soube que já tem um dinheirinho guardado e que a devolutiva vai continuar. E eu costumo dizer, Valtinho, que eu não me preocupo com os valores, já falei isso para você, que a nossa arrecadação infelizmente tem diminuído. Essa legislação está mudando, nós vamos torcer para que continue aumentando. Nós tivemos uma mudança do Tribunal de Contas do município que exigiu, Adriano, que a folha médica, a despesa que a prefeitura faz com os médicos, agora faz parte da folha de pagamento. Então nós passamos de 40% para 47%, só com acréscimo de 25% esse ano. Só que tem 25% ano que vem e mais 50% nos outros dois, até
incorporar 100%. Então, nós estamos passando por alguns ajustes administrativos e a prefeitura está se preparando para cumprir a lei, porque eu tenho que cumprir a legislação. Então, está havendo algumas mudanças? Sim, estão ocorrendo, mas nós vamos adequar e vamos continuar esse trabalho de desenvolvimento. E que a devolução da Câmara de Vereador, com esse duodécimo que eles estão economizando lá, vai ajudar demais, porque tem a obra do hospital público que nós queremos fazer, já está em fase de projeto, um hospital novo, 32 leitos, bonito. O Valtinho esteve lá na apresentação e eu preciso que a Câmara me ajude, economizando, cada real faz falta. Temos o projeto também do Parque dos Buritis, aqui na Alameda, na Avenida dos Buritis, que é um parque municipal, está em fase de projeto. Vou chamar todos os vereadores na prefeitura, os engenheiros vão apresentar o projeto, nós vamos mostrar, já criamos as matrículas, unificamos as matrículas, agora aquela área é uma área pública, pertence à prefeitura e nós vamos dar um destino bacana, bonito, mas para isso tudo eu preciso de recursos, eu preciso de emenda parlamentar, eu preciso de economia dos vereadores e a prefeitura também fazer a parte dela, que é economizar o que der, para a gente ter recurso em caixa para poder fazer com recurso próprio. Então, se eu tenho uma emenda, se eles conseguem uma escola, um ônibus, uma pá carregadeira, é dinheiro que eu deixo de tirar do meu caixa para a aquisição desses bens, que a gente usa o dinheiro da emenda e o dinheiro fica para a prefeitura fazer as obras de benfeitorias necessárias, que é o hospital novo, o parque novo, a escola nova, a creche nova e o posto de saúde novo. Queria deixar um abraço para os nossos ouvintes, para você te elogiar, Adriano, aqui de público, pelo empenho que você tem com a nossa cidade. Eu fiquei sabendo da premiação, foi uma festa linda do Destaque News, né? Onde você fez a premiação. A gente faz um evento aqui para valorizar. Então, valorizar a nossa cidade e as pessoas que aqui trabalham. Então, eu queria aqui mandar um abraço para todos os ganhadores. Eu me sinto honrado em saber que tem tanta gente boa aqui em Chapadão do Céu, preocupado com a nossa cidade. Mandar um abraço também para todos os nossos vereadores, Valtinho, leve a eles aqui o meu abraço, e depois, se vocês puderem apresentar para a gente num próximo programa, a gente marca a semana que vem, de todas as autoridades que vocês conversaram lá em Brasília, os deputados, o senador. Depois eu vi através do seu Facebook, que eu sou um seguidor seu, você teve com o governador do estado lá em Goiânia, saber das nossas estradas, a GO 050 já foi listada, a 206 vai ser listada agora, a 306 para Mineiro já voltaram as obras, então nós estamos acompanhando de perto. A minha briga com o governo do estado é pela infraestrutura, pela devolução da taxa do agro, do tal do Fundeinfra, que até agora, efetivamente, não foi feitas as despesas necessárias e nós estamos só nesse campo aguardando as obras. Então, eu, do mesmo jeito que eu cobro, eu elogio quando a obra sai. Então, as 3 estradas estão programadas para esse ano iniciar, acabar a 306, iniciar ou pelo menos chegar perto da GO 050, que é a que vai para a Estrela d'Alva. Ela tem trecho de recap, trecho de reconstrução e trecho novo que nunca foi feito. Então, são 80 quilômetros de obra. Só aí já vai quase todo o dinheiro do Fundeinfra. Então, se isso acontecer, eu elogio o governador novamente no sentido de que ele está atendendo o Chapadão do Céu. Porque, por enquanto, nós estamos depositando dinheiro na conta, e a obra ainda não aconteceu. Aconteceu parcialmente até o Ribeirão Grande, que pertence a Mineiros. Ou seja, o dinheiro que foi gasto lá não pode falar que é obra para Chapadão do Céu, porque foi gasto do Fundeinfra de Mineiros. Eu quero gastar o dinheiro que os produtores rurais de Chapadão do Céu pagaram para o governo do estado. E pode ficar tranquilo, a população pode ficar tranquila que nós estamos cobrando. Por quê? Eu dependo desse asfalto para Mineiros para deixar de ser ponto final e ser passagem e chegar às novas linhas de ônibus para Cuiabá, para Rondonópolis, para Mineiros, para Campinas, São José do Rio Preto, São Paulo e Rio de Janeiro. E essas 3 linhas vão passar em Chapadão do Céu. Mas nós precisamos da estrada. Então é ter um pouco de paciência e me ajudar a cobrar. Quando você lembrar o nome do seu deputado estadual e federal, que você votou nele, quando ele estiver passeando aqui na nossa cidade, pede para ele, me ajuda. Fala, atende o nosso prefeito aí, porque a intenção dele é boa. Agora, eu sozinho, ou só com os vereadores, a gente consegue muita coisa, mas não consegue tudo. Então vamos cobrar, não vamos esmorecer. Lembrar para a população de Chapadão do Céu que ano que vem tem eleição. Ano que vem tem eleição para governador, para presidente, para senador, deputado estadual e deputado federal.
E eu posso falar por mim, eu não posso falar por todos os vereadores. Mas eu só vou pedir o apoio para vocês para candidatos que tiverem ajudado o Chapadão do Céu. Quem não me ajuda a te ajudar, como é que eu vou ajudar ele? Você entendeu, Adriano? O prefeito Vinícius só vai pedir voto para autoridades que tiver compromisso com a minha cidade. Quem não tem compromisso comigo, com a minha cidade, esquece que eu não vou andar na rua chacoalhando bandeira e pedindo voto para quem não me ajuda. Então, eu queria deixar esse recado para a população. Escolher bem deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Porque o nosso dinheiro continua indo, mas não está voltando. Prefeito, uma vez, antes do senhor ser prefeito, até vice, né, do Eduardo, o senhor falou uma coisa para mim muito importante que eu nunca esqueci. Até eu comentei com o Walter outro dia em Chapadão do Sul, com o Ivan, o Xixi lá do Paraíso, que o senhor falou uma frase que eu não esqueci. Ele falou assim: Adriano, dinheiro do povo tem que voltar para o povo, não tem que ficar ganhando juro em poupança de prefeitura, não. Eu achei muito interessante essa devolver em obras, e a gente fez e eu quero continuar fazendo. Ó, nós estamos com o cemitério quase pronto, ninguém quer inaugurar, mas está quase pronto. Casa de velório está bem adiantada. Nós estamos com a reforma na Câmara dos Vereadores, que é a prefeitura que está custeando o estacionamento coberto, estacionamento para os funcionários. Temos que fazer ampliação, porque já não está cabendo mais lá dentro a parte administrativa. Walter fez a solicitação, Walter Rosa, e nós vamos procurar atender. Nós já entregamos o bombeiro, está em fase operacional, não foi inaugurado oficialmente, que o governador quer vir, ou pedir para o Daniel representá-lo. A rodoviária já está em teste, mas ela só vai ser efetiva quando nós tivermos o asfalto para Mineiros. Aí vai ter ônibus diário, indo para Mineiros, voltando de Mineiros, Rondonópolis, Cuiabá e o norte, né? Porque vai até Rondônia, parece que uma linha da Andorinha vai passar aqui indo para Rondônia. A Lopes Sul quer voltar, o pessoal já está tentando um novo espaço, né? Nós já estamos usando a rodoviária com a empresa São Luís e o ônibus da saúde, que faz o transbordo, o transporte dos passageiros para casa de apoio, para as... Toda a parte de saúde já está saindo da rodoviária, com conforto, com banheiro, com área coberta, com segurança, com iluminação. Então é uma obra muito importante que esse ano a gente quer ver se inaugura oficial. Eu só estou adiando a inauguração, já foi listado o restaurante, o pessoal já ganhou a licitação e eles estão na fase de comprar mercadoria, então dentro em breve já vai estar funcionando o restaurante lá também. E aí a gente faz a festa de inauguração. Deixar um abraço para todos os nossos ouvintes, um abraço para todo o pessoal que está trabalhando hoje no saldinho da colheita de soja e do plantio de milho e safrinha, apesar que agora já não tem mais ninguém plantando, né? Já saímos da melhor janela. Agradecer a Deus pela oportunidade que eu tenho de ser prefeito dessa cidade linda. Agradecer ao povo de Chapadão do Céu, isso eu vou agradecer pro resto da minha vida, pela oportunidade que eles me deram de estar representando essa cidade. Um beijo no coração de vocês. Walter Rosa. Prefeito, a nossa viagem foi ótima, igual eu ia te falar, igual a Flores, a quadra, o alambrado, nós ganhamos nessa viagem também, a prefeitura não vai ter que desembolsar dos cofres, vai vir do estado, então esse é o deputado Lucas do Vale, que vai mandar essa verba para nós reformar. E tem da Dona Amélia também, tem um telhado também, que eu acho que a gente conseguiu ganhar também o telhado ali para reformar, um telhado novo. Então tem muitas coisas, todos os vereadores, só ficou 2 vereadores que não viajou para Brasília dessa vez, em Goiânia, mas todos que foi nessa viagem, os outros 7 que fomos, todos falaram muito com os deputados federal, deputado estadual, e a gente conseguiu muita coisa assim boa que ajuda no município. Então esses vereadores do Chapadão do Céu, eu acredito assim, prefeito, nós temos o salário de vereador, o nosso salário hoje são quase 10 mil, hoje são 9.900, mas eu acho que só de emenda, paga as diárias, paga o salário do vereador, e os vereadores também estão economizando, vai ter uma boa devolução para o prefeito, nós pensamos muito no hospital, prefeito, aí essa devolução desses anos que nós vamos estar aí. Não vou falar para você que eu vou atingir os 65 que os outros devolveram o ano passado, mas o salário dos vereadores nós ganhava era 6 mil e pouquinho, agora nós tem quase, pode falar 10 mil, a diferença é grande do salário. E eu adequei assim, faltavam uns funcionários, só completei aquilo que precisava, aquela peça que faltava, contratei. O que não tem, a gente não fez nada que não pode,
tudo dentro da lei, organizado. Nós estamos organizando toda a documentação, a Câmara para ficar do TCM, então, que é o órgão fiscalizador do nosso município. A gente está tentando fazer o melhor possível. A gente quer, prefeito, eu falo para os nossos funcionários lá que eu quero nota 10. Eu falo para o advogado, o contador, que é uma nota difícil ter ela boa, mas eu quero nota boa. Quero mostrar à nossa população que a administração da Câmara vai ficar do jeito que o prefeito trabalha. Eu estou puxando o sentido que o prefeito está trabalhando, quero trabalhar junto. Do jeito que ele faz bem feito na prefeitura, eu também quero fazer na casa, na Câmara. Maravilha. Fazer meu dever de casa e fazer uma boa devolução para o prefeito melhorar a nossa saúde. Prefeito, pode contar, eu acho que só agora nesse mês de abril já eu vou ter aí mais de 1.600.000 em caixa já. Eu com 5 guardando todo mês. Com 3 meses eu tenho mais de 1.200.000, quase 1.300.000, só com esses 3 meses que eu estou lá já, aplicado no banco, só para devolver para o prefeito, para fazer bem para a nossa população. Prefeito, pode contar com a Câmara, que a Câmara vai fazer o melhor possível, não vai passar vergonha em você. Na minha administração, garanto para você que você não vai passar vergonha. E vou mostrar à nossa população, estou esperando até maio, eu estou querendo fazer tudo o que tem que fazer. Eu vou começar, Adriano, vim na rádio, na Alvorada, vim aqui na Integração, no site, no jornal. Quero mostrar para a população aonde que o dinheiro está sendo gasto para toda a nossa população, seu chapadense. O que é feito lá não é assim, vai comprando de qualquer jeito, comprando tudo, não. Tudo tem que ser planejado. Nós planeja, pode comprar, tem às vezes um vereador pede para comprar alguma coisa, não pode, a gente tem que fazer o trabalho de casa, tem que ter pulso. Assim, quem não tiver pulso não faz administração, prefeito. Eu acho bonito na sua administração porque você tem pulso. Tem que ter pulso, gente. A administração é feita com pulso, tem que ter coração, mas o coração é pequeno na administração. A gente tem que trabalhar com mais pulso que é coração, porque senão dá conta de fazer o que tem que fazer. E a nossa população merece o que a gente está fazendo. Ele pôs um voto de confiança na gente e a gente tem que fazer o trabalho. O presidente representa todos os vereadores, então eu tenho que fazer o melhor. Se eu fizer errado, vai atingir todos nós, vereadores da Câmara, todos vai sair mal. Então eu pretendo fazer um trabalho muito bem feito, e esses 4 anos eu quero fazer o melhor trabalho que eu puder fazer para me deixar aí a população e a minha família, que eu fiz o melhor possível. Quero agradecer toda a nossa população que está ouvindo, seu chapadense. Precisou, pode ir na Câmara, que a Câmara está lá à disposição de todo cidadão. Quiser perguntar alguma coisa, pode ir lá, que tem a pessoa que vai te atender muito bem atendida. Adriano, muito obrigado. Obrigado à nossa população, seu chapadense. Muito bem, Valtinho. Recebendo aqui hoje o prefeito municipal, Vinícius Terim, também o presidente do Legislativo, Walter Rosa. 12:22, quero aqui agradecer o pastor Luiz Alberto. Estamos aí dentro de 22 minutos do seu programa. Hoje vai ter um substituto aí, mas eu quero agradecer pelo espaço. Fique à vontade aí, gente. Muito obrigado pela explanação. E semana que vem nós vamos voltar aqui trazendo mais informações e mais notícias deste assunto.